Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de falar para vocês sobre como aprender protocolos de rede. Tá? Isso aí é algo que eu desenvolvi no decorrer da minha prática e que eu acho muito interessante da gente desenvolver também enquanto estudantes, enquanto aprendizes. Né? Obviamente todo mundo é um aprendiz em alguma coisa, né? A gente nunca para de aprender. Mas como eu defendo a ideia da gente se tornar estudante autônomo, experimentar, né? Fazer uma experiência do que a gente está fazendo, procurar concretizar os conceitos. Então eu procuro trazer essa síntese em tudo que eu faço. E essa apresentação ela é relativamente rápida, ela é mais para mostrar como é que eu foco essas ideias para a gente aprender protocolos de rede, ok? Então, qual é o espírito da coisa, né? Qual é a ideia aqui dessa apresentação? Primeiro, a gente está no espírito do aprender a aprender, né? Ou seja, ensinar a pescar e não apenas dar o peixe. Porque aprender protocolos, ele vai ter a chance de abrir bastante a sua cabeça, né, sobre o real funcionamento e como as arquiteturas e implementações funcionam, né? Hoje a gente tem bastante coisa consolidada no mercado, mas o que é que está por baixo? Né? As soluções, as aplicações, os protocolos, tudo que a gente utiliza, eles têm padrões por baixo que são implementados nas ferramentas. Né? Então, a ideia é que a gente comece a enxergar isso a partir da análise dos protocolos. Então, para a gente aprender efetivamente o que é que a gente precisa, né? Obviamente ter um contexto, ou seja, isso aí que a gente vai aprender em um determinado protocolo, ele tinha um cenário, certo? Um contexto, ele partiu de algum problema a ser resolvido, né? E acabou desenvolvendo um determinado conjunto de conhecimentos, né? Então, é interessante a gente sempre pensar nesse sentido. O que é que, qual era o contexto de desenvolvimento e para que foi resolvido aquele problema, né? Qual era o problema a ser resolvido? Ok? Então, isso é um racional genérico, né? Se aplica a qualquer tipo de aprendizagem que você venha a construir, mas em protocolos de rede não é diferente. Então, costumo dizer especificamente em redes que nada, né, veio de um mero capricho ou enfeite. Ele veio efetivamente de algum problema sendo resolvido e geralmente esse problema era de forma urgente. Né? Existia uma certa urgência para resolver um problema e aquele protocolo, por exemplo, resolveria aquele problema a partir do momento que ele foi concebido e implementado. Então, existe um entendimento conceitual, né? Ou seja, quando a gente lê um livro, quando a gente estuda algum material ou visualiza um vídeo sobre aquele conceito, e existe a implementação. Né? Então, quando a gente vai implementar, quando a gente vai colocar a mão na massa, não é só conhecimento, a gente precisa desenvolver habilidade, ou seja, fazer aquilo várias vezes, né? Depurar, errar muito. Né? A gente vai errar bastante e o erro não tem problema. Ele é só um meio da gente aprender mais. Né? Então é muito importante que a gente alie essa ideia de entender o conceitual e depois ir para a prática e mexer, né? Simplesmente experimentar, forçar, tá bem? Então eu geralmente nesse sentido coloco duas visões, né, que eu gosto muito, são duas expressões que existem no inglês, que a gente não usa muito no português, mas para mim ela denota um conceito muito interessante. A visão do pássaro, né, do bird's eye, ela é uma ideia da gente enxergar as coisas por cima, com um nível de detalhe menor, né, ou seja, uma visão geral, conceitual, mais generalista, né, e mais sintética também, ou seja, a gente raciocina de uma maneira mais por cima. Né? Então isso seria ligado mais à teoria, o conhecimento, né, dos conceitos. Enquanto que a prática, ela vem o que? Ela muitas vezes gerou a teoria, né? Às vezes a gente não percebe, mas o que a gente faz na prática, ela veio da teoria ou vice-versa, né? A teoria gerou a prática. Depende do método científico que foi usado para construir aquele conjunto de conhecimentos. Mas essa visão do pássaro é o que? É uma visão específica, detalhada, de implementação, de configuração. É quando a gente vai lá e tenta botar as coisas para funcionar. Então muitas vezes a gente está ali depurando um problema e a gente se sente perdido, muitas vezes porque a gente não tem um embasamento conceitual bem compreendido.
a gente não está olhando a ligação entre os conceitos e o que é que está envolvido ali naquele processo. E por isso eu digo, não é só sobre protocolos de rede, né? Muitas vezes é um conhecimento multidisciplinar relacionado a sistemas operacionais, né? a própria conceitual de redes e entre outros temas que podem estar relacionados ao problema que você vai estar trabalhando. Okay? Então, a visão de peixe ela tem uma visão detalhada, né? Enquanto a visão de pássaro ela tem uma visão mais conceitual, mais teórica. Então, quando a gente vai aplicar isso aí, né, a ideia de qual contexto aquele protocolo, por exemplo, se encaixa, né? Então, na visão de pássaro, a gente perguntaria o quê? Qual é o problema que esse protocolo resolve? Então, qual o problema que SSH resolve, o DNS resolve, o HTTP resolve? Qual foi o cenário que esse protocolo se aplica, né? Quais são? Existe uma topologia específica para ele? Existe uma tecnologia de rede específica para ele, né? Muitas vezes, se é um protocolo lá embaixo, ele vai certamente estar envolvido com algum tipo de topologia. Qual camada esse protocolo atua? Então, isso é uma pergunta que eu sempre faço para a gente se situar mediante o modelo de camadas e saber que aquele protocolo pertence a uma determinada camada e, portanto, ele vai poder ser trabalhado de uma maneira específica de acordo com aquela camada ou ter problemas específicos de acordo com aquela camada. Então, uma coisa que qualquer protocolo tem, né, possui, é um conjunto de mensagens. Isso é por definição, né, de um protocolo. Então, se ele tem um conjunto de mensagens, cada mensagem ela tem um formato, né, e essas mensagens elas são trocadas entre si ou elas interagem numa determinada sequência muitas vezes. Então é meio que um diagrama de sequência ali onde a gente vê que uma mensagem é passada para um lado, depois volta para o outro, né, até fazer algum tipo de comunicação. E uma coisa importante também é a gente definir, né, como aquele protocolo funciona do ponto de vista de arquitetura, de paradigma, ou seja, no geral os protocolos seguem o modelo cliente-servidor, né, no geral. Mas quando a gente pensa no modelo P2P, né, que é mais distribuído, ele vai trabalhar de uma maneira distinta e a gente vai estudar ele de uma maneira distinta também. Tá? No geral, os protocolos têm predominantemente um comportamento cliente-servidor, mas ele pode ter elementos ou parcialmente ou totalmente distribuídos. Tá? Então é preciso que a gente perceba isso. Na visão de peixe, a gente tem que perguntar o quê? Qual é a RFC, o padrão que define esse protocolo? Né? Quais são as implementações disponíveis nesse protocolo atualmente, né, num determinado sistema operacional? Então, quais são as implementações que existem de SSH, ou de DNS, ou de HTTP? Né? Então, se ele é um protocolo cliente-servidor, quais são as implementações do cliente? Então, você vai encontrar vários lados, né, tanto do cliente quanto do servidor. A gente precisa definir isso e separar isso e saber como é que é trabalhado tanto a instalação como a configuração dessas duas partes num determinado sistema operacional, ok? Então, se é um protocolo, é uma coisa neutra de SO, mas que a implementação é específica de um SO. Então, uma vez que a gente trabalha com essas implementações, a gente precisa saber como é que elas interagem do ponto de vista prático. Então, aqui eu deixo um exemplo do DHCP. Né? Então, por exemplo, pergunta, qual o problema que o DHCP resolve? Né? Então, se a gente for olhar a visão de quem está envolvido, a gente tem a visão do administrador de redes. Eu quero configurar as estações de maneira automática, né? Porque se eu for fazer de maneira manual, isso me gera um fardo de trabalho descomunal, né? Muito grande, sem necessidade, e eu preciso ter automação, preciso ter uma forma de gerenciar automática. Se eu olhar para o usuário, seria o outro lado, né? O usuário seria forçado a ir para um nível de detalhe que ele certamente não tem interesse, não tem tempo e não precisa se expor a esse nível de detalhe. Se a gente for olhar o provedor, né? O provedor ele tem obviamente a necessidade de prover uma autoconfiguração para os clientes dele, que somos nós, por exemplo, né, que contratamos um link de internet. E ele precisa também lidar com um problema importante que é a limitação de IPs na internet. Então esse problema são alguns dos problemas que o DHCP, por exemplo, foi desenvolvido para resolver. Então, e aí, como é que a gente configura um cliente ou uma estação, né? Geralmente, se a gente fosse olhar os parâmetros, a gente tem IP da máquina junto com a máscara de sub-rede, gateway padrão, definir um servidor de DNS, conhecimento técnico para resolver isso. Ou seja, eu iria forçar um usuário, por exemplo, a fazer tudo isso na mão, né?
Mas é importante ter essa percepção porque o protocolo vai fazer isso de todo jeito, né? O protocolo ele vai fazer de uma maneira que essas informações sejam autoconfiguradas. Então, o DHCP veio justamente para automatizar isso e jogar esse processo de configuração de maneira automática. Então, o cenário dele, por exemplo, né? Aqui um cenário em rede local, né? Tipicamente, nos nossos roteadores em casa, provavelmente todo mundo está conectado hoje iniciou a conexão a um servidor DHCP a partir do seu próprio PC, né? Que tem uma rede conectada e tem um servidor rodando. Esse servidor geralmente está rodando no roteador, no que a gente chama de roteador Wi-Fi, né? Que o provedor deixa para a gente aí. Ele tem, na verdade, vários serviços rodando, entre eles o DHCP. Okay? Então, essa rede, obviamente, tem que suportar o broadcast, porque é como o DHCP localiza, né, o cliente localiza o servidor a partir do momento que ele não está conectado naquela subrede ainda, né? Ele está querendo se conectar. Isso aí é um problema que a gente até discutiu, né? Um problema de ovo ou galinha. Como é que o cliente DHCP consegue localizar o servidor DHCP se ele não está na rede, né? Como é que isso pode acontecer? Então vou mostrar um pouco de análise de tráfego aqui, só para a gente olhar, né, e também responder essa pergunta da camada. Porque aqui eu deixei gravando um pouco de tráfego na minha rede, né, e aqui eu peguei algumas mensagens do próprio DHCP. Né. A principal delas é essa aqui, tem algum nó na minha rede, que está procurando um servidor DHCP. E você vê que ele, mais uma vez, a pilha está toda aqui num pacotinho só, né? Que aqui é um encapsulamento desfeito para a gente olhar cada camada separada. E a camada a qual o DHCP funciona é essa: porta de origem, porta de destino 6867, né? E tem um formato de mensagem que eu vou detalhar daqui a pouco, mas que ele, nesse caso, serve para quê? Para a gente descobrir um servidor na rede local, né? Então é um cliente que está querendo entrar na rede, ele precisa saber qual é a subrede, qual é o IP que ele pode receber e se autoconfigurar, né? Então várias informações para que ele se conecte na rede, né? Ou seja, se torne um nó presente naquela rede e possa até mesmo conectar à internet a partir daquele servidor, se estiver disponível. Okay? Então toda a pilha de camadas está aqui, todos os protocolos por camada tá aqui, né? Física, enlace, rede, transporte e aplicação. Okay? Então essa é uma das mensagens só do protocolo e a gente consegue enxergar toda ela. Aqui, ó, por exemplo, aqui é uma mensagem de reconhecimento do protocolo, né? A gente usa Bootstrap, pessoal, porque o filtro é feito ainda usando esse protocolo que tinha um nome anterior, esse antecede o DHCP. Então aqui, ó, por exemplo, é quando ele faz uma requisição, né? Ele reconhece que ele recebeu informações aqui para autoconfiguração. Provavelmente é a minha própria máquina aqui. É que eu estou com esse IP 192.168.1.87. Deve ser eu. Vamos ver. ifconfig. Olha só. 192.168.1.87. Foi eu. A minha máquina aqui que eu vos gravo esse vídeo. Então, essas informações que eu recebi do servidor DHCP fazem com que eu me autoconfigure, né? Ou seja, tem um cliente DHCP rodando aqui, ó, e todas essas informações que eu recebi dele, vocês vão ver que ao configurar um servidor DHCP, por exemplo, a gente precisa definir elas, todas elas, né? Então, quem é o servidor de nomes, quem é o roteador, né? O gateway padrão, quem é o endereço de broadcast, quem é a máscara, né? Qual é o tempo de renovação, qual é o tempo de reatribuição, né, do IP. Então, o DHCP foi feito para isso, gente, para fazer esse tipo de autoconfiguração e a gente não precisar se preocupar enquanto usuário, ou um administrador de rede não precisar se preocupar em ter que configurar nada manualmente. Ok? Então veja que são mensagens trocadas entre duas partes para atingir um determinado objetivo, né? Nada mais fiel à noção de protocolo, né? O conceito de protocolo. Então, o DHCP, apesar dele auxiliar, né, a configuração de IPs, ele atua no nível de aplicação, né? Então,
se eu for perguntar, olha, qual o formato das mensagens de HCP, né? Qual cenário as mensagens são utilizadas e como elas interagem. Isso está sempre descrito nos RFCs, né? Então o DHCP tem uma RFC específica dele, mas a gente vê livros, artigos, né? Tem recursos na web, né? Provavelmente algum vídeo detalhado só sobre DHCP. Então a gente pode também verificar pela análise de tráfego, né? Montar um cenário específico para rodar um cliente e um servidor e monitorar, né? Capturar o tráfego para ver como é que essas mensagens se conversam, se trocam. E basicamente ele tem essas três mensagens aqui, ó, o Discover, o Offer e o ACK. Então, qualquer protocolo, qualquer mensagem, pessoal, num protocolo sempre vai ter informação de controle, que a gente chama de cabeçalho ou header, que nada mais é do que informações que vai ser usado por um ou mais nós para tomar alguma decisão. Né? Ou seja, informação de controle é para tomar decisão, para saber o que vai fazer. E essas mensagens podem ser visualizadas através de um analisador de tráfego, como a gente viu agora há pouco, né? Aqui eu peguei de um recurso, né, na web, onde ele tem muito destrinchado aqui o formato da mensagem do DHCP. Então você vê que ela tem um grande esqueleto que é depois só customizado, né? Então se for utilizar, por exemplo, um DHCP Discover, ele vai preencher determinadas informações aqui pertinentes àquela mensagem, né? E da mesma forma, quando vem um DHCP Offer, ele vai preenchendo alguns dados que são pertinentes àquela resposta do Discover, né? Aí depois vem um DHCP Request, por exemplo, que vai realmente solicitar um determinado IP que foi informado que estava disponível, né? Então aqui é o cliente e aqui é o servidor, né? Então o cliente procura descobrir quem é o servidor DHCP, né? Isso em broadcast, ou seja, veja que o destino é um endereço de broadcast, nível de enlace e nível de transporte também. E o servidor DHCP ele retorna dizendo o que? Existe um IP disponível para você, né, que tem um endereço MAC tal, cujo o endereço, né, a máscara subrede é tal, o gateway padrão é tal, o servidor DNS são esses dois, o tempo de liberação do IP é tanto e o identificador do IP do servidor é este. Então veja que é tudo muito claro, é realmente um diálogo entre as partes, né? Então aí quando o servidor informa que está disponível, né, ele oferta, finalmente o cliente vai solicitar essa atribuição, ele vai ser alocado com essas informações, né? Então ele manda uma requisição de volta para o servidor e o servidor finalmente reconhece que ele agora tem essas informações, ou seja, ele vai se autoconfigurar com essas informações que foram passadas previamente, né? Então esse diálogo é necessário para justamente o DHCP ter uma sequência de IPs que estão disponíveis, né? Ele fica ali gerenciando esse espaço, né? Que é um range de IPs que está alocado, para poder garantir que ele não, por exemplo, atribua um IP duplicado, né? E acabe gerando outro problema na rede. Então o protocolo, gente, ele sempre tem essa estrutura, né? Que é um formato da mensagem. Podem ter mais de uma mensagem, né? Mas o DHCP tem esse esqueletão todo aqui que a gente geralmente vai utilizando. E ele separou aqui, né, em camadas: Ethernet, ou seja, nível de enlace, nível de rede, nível de transporte e o nível de aplicação, que é o próprio payload do DHCP. Então, dependendo do tipo de mensagem, ele vai informar aqui qual é a informação e o que ele está fazendo naquele momento da comunicação. Então, por exemplo, o DHCP Message Type é o offer aqui, né? Então, se é o offer, ele está esperando alguns parâmetros que ele vai atribuir nessa mensagem. E aí, tudo que está aqui desse lado, né, está aqui também nessa mensagem de exemplo. Então, é muito interessante, pessoal, começar a analisar e perceber que os protocolos eles funcionam realmente como um diálogo, e esse diálogo está acontecendo lá nos bastidores, onde a gente não enxerga, mas muitas vezes aquilo ali vai fazer a gente entender muito melhor o protocolo e depurar problemas referentes àquele protocolo se eles passarem a existir. Ok? E por fim, pessoal, a gente vai aplicar isso aos demais protocolos, né, da pilha. A gente selecionou alguns protocolos para que cada um analise. E isso é um projeto investigativo aí para lá de interessante. Considero que vocês vão poder aprender bastante no processo. E a gente vai discutir isso em conjunto aí no nosso próximo encontro.
Beleza? Espero que tenham gostado, pessoal, desse vídeo, né, que seja útil para vocês e que a gente aprenda um pouco mais sobre protocolos de rede. Ok? Um grande abraço para vocês e até breve.